Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Sou o professor Welby e vou estar trabalhando nas aulas 19 e 20. O assunto é equação e inequações elementares. Existem dois tipos de equações: equação e identidades. Equação quer dizer igualdade e expressão de duas quantidades de mesmo valor reunidas pelo sinal de igual. Há dois tipos de igualdades: identidades e equações. Identidade é uma igualdade que se verifica para quaisquer valores atribuídos. Então, exemplo: x mais a multiplicado por x mais b. X ao quadrado igual a mais b vezes x mais a vezes b. Equação do segundo grau, está aqui uma explicação. Então, isso aqui significa uma identidade. Equação é uma igualdade que se verifica apenas para certos valores particulares. Então, por isso, nós vamos ter a resposta de x igual a alguma coisa. Exemplo: 2x mais 3 igual a 9 é uma equação que se verifica para apenas x mais 3. Ou seja, dizemos que x mais 3 é a raiz da equação. Substituindo x no lugar do x, então eu tenho 2 vezes 3 mais 3. 2 vezes 3, 6, mais 3, 9, ou seja, dos dois lados ficaram 9. Então, isso é uma igualdade, ou resposta para essa igualdade. Outro exemplo, x ao cubo mais y igual a 10. É uma equação que se verifica que x é 2 e y é 2. Então, dizemos que 2 e 2 é uma solução para x ao cubo mais y igual a 10. Propriedades das equações. Uma equação conserva-se as mesmas raízes acrescentando ou subtraindo um dos seus termos. Uma equação conserva-se as mesmas raízes quando se multiplicam ambos os membros por um número diferente de zero. Exemplo: 3x menos 5 igual a x mais 9. Se somarmos 5 dos dois lados, permanece a mesma igualdade? Vamos ver? Se somarmos menos x aos dois lados, permanece a mesma igualdade? E se multiplicarmos por meio os dois lados, permanece a mesma igualdade? Com certeza permanece a mesma igualdade. Então nós temos aqui, somando 5 dos dois lados. Eu tenho aqui menos 5 com mais 5, 0. 9 com mais 5, 14. Então eu fiquei com 3x igual a x mais 14. Se somarmos menos x dos dois lados, então 3 menos x, 2x. X menos x, 0, ou seja, não existe mais x do lado direito, restando assim 14. Se multiplicarmos pela metade, ou seja, os dois lados, ou seja, metade de 2 é 1, e metade de 14 é 7. Então temos aqui o resultado, x igual a 7. Então isso é uma equação. Equação do primeiro grau. Toda equação do primeiro grau ela aparece da seguinte forma: x igual a de x mais b igual a 0. Temos o termo a e temos o termo b, não nulo. Para todo número não nulo, e quaisquer que sejam b e x, multiplicando os dois lados ao membro da igualdade por a elevado a menos 1, ou seja, o inverso de a, temos a de x menos b. X é igual a menos b, que multiplica a elevado a menos 1, ou seja, o inverso de a. O inverso de a significa que o a é aqui embaixo, ok? Então, o x é o quê? X é igual a menos b sobre a. Esse é o resultado de uma equação de primeiro grau, ok? Se temos a igual a 0, então x é igual a 0. Se temos a igual a b igual a 0, qualquer que seja x, temos 0 de x igual a 0. Portanto, x é a solução para qualquer equação. Se a equação nós temos a de x mais b, ela admite uma única solução, somente a diferente de 0. Ou seja, a solução é essa apresentada para o primeiro tópico aqui em cima, menos b sobre a. Discussão sobre a equação do primeiro grau. Uma equação de primeiro grau é possível e determinada quando possui uma única solução, e pode ser sempre colocado na forma de a de x mais igual a b, com a diferente de 0.
A equação 2x menos 2 igual a x mais 4 é possível e determinada, pois possui uma única solução que segue 2x menos 2 igual a x mais 4, ou seja, x é igual a 6. Uma equação de primeiro grau é possível e indeterminada quando possui infinitas soluções. Isso pode ocorrer quando x é multiplicado por zero. Portanto, qualquer que seja x, ou seja, x sendo zero, qualquer que seja x, ele satisfaz a equação. Então, esse a nosso sendo zero, qualquer que seja x, ele satisfaz a equação. Ou seja, nós temos o conjunto dos reais como resultado, ou como solução. Uma equação do primeiro grau é impossível quando não possui nenhuma solução. Pode sempre ser colocado na forma de 0x que igual a b. b diferente de zero e o x igual a zero. Princípios gerais para a resolução de equações. Nós temos o seguinte, uma equação, transpor o termo, desde que multipliquemos ele por menos 1. Então, a mais b maior do que c, somente uma organização. Resumindo, k maior que zero, então a maior que b. Então, se eu multiplicar k vezes a, vai ser maior do que k vezes b. Ou seja, se eu multiplico os dois números iguais dos dois lados da inequação, nós manteremos a inequação. Uma inequação não se altera quando multiplicamos todos os seus membros por um mesmo número negativo e simultaneamente invertemos o sinal da desigualdade. Ok? Então, se você tem k menor que zero e a maior que b, então se eu multiplicar por menos 1, ou seja, por um número negativo, eu vou inverter esse sinal. Observe que o A estava maior que B e agora o A está menor do que B. Exemplo. Solução. 3x mais 1 menor do que x mais 5. 3x mais 1 menor do que x mais 5, então eu tenho 3x mais 1 menos 1 e menos 1 do outro lado da igualdade. Então eu tenho 3... Aqui 1 foi cancelado, eu tenho menos x, 3x menos x, e menos x do outro lado da igualdade também. Então eu vou ter 2x e vai sobrar 4. Multiplicando 2 pela metade, ou seja, por meio, metade de 2, 1, metade de 4, 2. Então, x menor do que 2. Equações e inequações elementares. Aula 19. Exemplo. Primeiro exercício em classe. Uma criança se diverte observando um grupo de pombos entrando e saindo de suas casas. Ela percebe que na tentativa de ficar um único pombo em cada casa, ficam 7 pombos sem casa. A primeira informação importante que nós temos é essa. Marque aí na sua apostila. Na tentativa de ficarem exatamente 2 pombos em cada casa, ficam 3 casas sem pombo. Outra informação é essa também. Exatamente 2 pombos em cada casa, ficam 3 casas sem pombo. Quantos pombos haviam nessa ocasião? Então, esse aqui é o foco nosso, ou seja, a nossa pergunta está aqui no finalzinho. Vamos prestar atenção aqui nas resoluções. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para que todos vejam. O número de casas a gente vai indicar pela letra X. Então, o número de casas indicado pela letra X. O número de pombos indicado pela letra Y. Nós vamos ter aqui o número de pombos indicado pela letra Y. Primeira resposta é a seguinte. Na tentativa de ficar um único pombo em cada casa, 7 pombos ficam sem casa. Então, o Y é o que mesmo? Olha lá, presta atenção. O Y é o número de pombos. Y é igual a x mais 7. Ou seja, se eu tivesse mais 7 casinhas, caberia todos os pombos. Segunda afirmativa é o seguinte. Na tentativa de ficarem exatamente 2 pombos em cada casa, ficam 3 casas sem pombo. Então, x menos 3, ou seja, o número de casas menos 3 multiplicado por 2,
é o nosso valor de y, ok? Então, o número de casas menos 3 multiplicado por 2 é o nosso valor de y, porque y é o número de... Muito bem, nosso número de pombos. Então, vamos à nossa resolução. Bem simples, rapidinho aqui, olha, prestando atenção. Nós estamos aqui na página 168, tá? 168, vamos lá. X menos 3 que multiplica 2 é igual a x mais 7. Então, eu vou ter 2x menos 6 é igual a x mais 7. Então, subtraindo 2x, eu fico apenas com x. Somando 6 dos dois lados da igualdade, nós temos, então, aqui 0. E aqui, desse lado, 7 mais 6, 13. Então, x é igual a 13. Substituindo em qualquer uma das equações que tinha lá em cima, nós temos, então, que y é igual a 7x mais 7. Então, substituindo aqui o 13, eu tenho, então, y é igual a 13 mais 7, y é igual a 20. Logo, temos exatamente 20 pombos. Muito bem. Não esqueça de fazer as atividades. Vamos para a aula 20. Aula 20. Equações e inequações. Já falamos um pouco sobre a teoria. Quero só apenas destacar aqui. Quando multiplicamos o mesmo número, ou seja, quando multiplicamos uma equação por um número negativo, invertemos o sinal. Se ele estava do menor para o maior, vamos ficar agora do maior para o menor. É isso, muito bem. Então presta atenção nisso daqui, é muito importante. Se nós dividimos os membros pelo número negativo, invertemos também o sinal. Então, ao dividir e ao multiplicar, nós invertemos o sinal. Se o número for negativo, é claro. Se o número for negativo. Primeiro exemplo, exercício em classe. Resolva nos conjuntos reais as seguintes equações. X sobre 2 menos x menos 1 sobre 3, 1 sobre 4 maior ou igual a 7x mais 1. Essa aqui é bem simples, bem rápida mesmo. Deixa eu organizar aqui para que todos vejam. Multiplicamos ambos os lados por 12, o que nós temos? Nós temos aqui, então, o mínimo múltiplo comum, ok? Quando eu multiplico aqui por 12 o x sobre 2, eu tenho, então, 12 vezes x dividido para 2, 6x. 12 vezes x dividido para 3, 4. 12 vezes 1 dividido para 4, 3. E 12 que multiplica 7x mais 1 dividido para 6, 2. Ok? Então vamos chegar à seguinte equação. 6x menos 4x mais 4 mais 3 maior ou igual a 14x mais 2. Observe aqui que nós temos, então, nós organizamos ela, o 14x para o lado esquerdo, o 4 e o 3 para o lado direito. Então, nós temos 2 menos 4 menos 3, 7. 7 mais 2, 5. 5 negativo. Nós temos aqui menos 18 mais 6 menos 12. Observe aqui que nós temos os dois lados negativos, ok? Então, a partir dessa conta que nós fizemos aqui em cima, nós chegamos aos dois lados aqui negativos. Quando eu tenho negativo na primeira parte, que ou seja, na parte da variável, multiplicando por menos 1, o que acontece, professor? Quando você multiplica por menos 1, o sinal dele inverte. Então, a desigualdade inverte. Então, menos 12x maior ou igual a menos 5. Multipliquei por menos 1. Então, vai ficar mais 12x menor ou igual a isto. Muito bem. Menor ou igual a isto. A 5 sobre 12. Ok? Desculpa, aqui tem um erro aqui. Certo? Tem um erro aqui. Esses dois negativos não deveriam estar aqui. Tá? O erro da apostila, mais tranquilo. Nós temos aqui x menor ou igual a 5 sobre 12. Observe aqui como ficou a solução. O conjunto de solução está aqui. Ok?
Vamos para a próxima questão nossa. Questão letra B. Nós estamos aí na página 167. Ok? Acabamos de sair da 169. Página 169. Letra B. 3x sobre 2 menos x menos 4 sobre 3 maior ou igual a 1. Multiplicamos os membros por 6, então fizemos um mínimo múltiplo comum. Vamos chegar à seguinte equaçãozinha, ou inequação. Nossa inequação então será 9x menos 2x mais 8 maior ou igual a 6. Então aqui nós vamos ter o seguinte. Nós temos 9x menos 2x, 7x, 8 subtraindo do outro lado da igualdade, então nós ficamos com menos 8 mais 6 menos 2. Chegamos a esse resultado. Ok? Então nós vamos ao seguinte. O 7 dividindo o primeiro membro por 7 vai ficar x. O segundo membro por 7 vai ficar menos 2 sobre 7. Conjunto de solução. X abre-se a chave. X pertence aos reais tal que, barrinha, tal que, x maior ou igual a menos 2 sobre 7. Ok? Muito bem. Página 169. Vamos para o nosso próximo exercício. Exercício C. Está aqui na página 170 agora. Ok. Exercício C. Um exercício muito fácil e rápido. Presta atenção para você não perder. Bem simples. 3x menos 2, que multiplica 5 menos x, menor que 5, que multiplica x menos 2. Então, multiplicando aqui, nós temos 3x menos 10 mais 2x. E do outro lado da igualdade eu tenho 5x menos 10. Quando eu inverto os valores aqui, as laterais, ou seja, passo para o primeiro membro todas as variáveis, para o segundo membro todos os numerais, eu tenho menos 10 mais 10, do outro lado, 0. E aqui eu tenho 3x mais 2x, dá 5x, menos esse 5x, 0 também. Então, observe que eu tenho 0 tanto do lado do x, quanto 0 do lado do numeral. Então, 0 sobre 0, 0. Solução é um conjunto vazio. Solução é um conjunto vazio. Isso também poderia ter aparecido como apenas dois colchetes, duas chaves sem nada dentro, ok? Então, o conjunto vazio tem duas representações. Essa representação, uma representação onde leva as duas chaves sem nada dentro. Letra D. 3x menos 2 que multiplica 6 menos x, menor ou igual a 5 que multiplica x menos 2. Então, eu obtenho aqui novamente 0 no x, só que agora eu tenho alguma coisa, eu tenho algum valor que vai dar do lado do numeral. Então, eu tenho 0 de x menor que 2. Ou seja, como é 0 do lado A aqui, ou seja, o A nosso vale 0, então a solução é os números reais. Isso está na explicação anterior que o professor fez. Como a solução é os números reais, por quê, professor? Porque todos os números que você substituir no x, a solução é menor do que 2. Exemplo, vou substituir 5. 0 vezes 5, 0. É menor do que 2. Vou substituir 10.000. 10.000 vezes 0 é 0. É menor que 2. Então, todos os números que você substituir aqui no lugar do x, vai ser solução para os números reais. Ok? Bem simples, bem fácil, bem tranquilo essas questões. Ok? Vamos para a questão de número 2. Bem simples. FUVEST. Uma questão aqui. Um professor trabalha em duas faculdades, A e B, sendo remunerado por aula. O valor da aula na faculdade é 0,8 do valor da aula na faculdade A. Então, a faculdade B paga 80% do valor da faculdade A, ok? Vamos colocar assim, ou seja, 0,8 do valor.
Para o próximo ano, ele pretende dar um total de 30 aulas por semana e ter uma remuneração semanal em A maior que a remuneração semanal em B. Quantas aulas no mínimo ele deverá dar por semana na faculdade A? Então, observe que ele quer que seja maior do que a outra. Ok, então bem simples aqui, vamos usar, sendo V o valor da aula, e B é 0,8 de V, ok? N é o número de aulas semanal, dadas em A. Então temos o seguinte, N vezes V é igual a 30 menos N, ou seja, que é o número que é dado em A, vezes 0,8 de V, ok? Ele quer ganhar mais na faculdade B. Multiplicando ambos os membros por 5, nós temos então 5N igual 5N maior do que 30 menos N vezes 4, ou seja, multipliquei o 0,8 por 5. Ok? Beleza? Então tem aqui 5N maior do que 30 vezes 4 é 120. N vezes 4 é menos 4N. Então eu tenho 9N maior do que 120. Simplificando, eu posso passar o 9 logo dividindo, ou simplificando por 3, eu tenho 3N por 3, eu tenho 3N, e aqui eu tenho 40. Então 120 por 3 dá 40, 9 por 3 dá 3N. Dividindo, eu tenho 13,3 aulas, ok? Como as aulas não podem ser fracionadas, eu preciso trabalhar, então, no mínimo 14 aulas para que a faculdade B compense, ou seja, pague melhor do que a faculdade A. Então, quantas aulas no mínimo ele deverá dar por semana na faculdade A, para que isso equivale, tá? Ok? Então, aqui nós achamos exatamente o valor de 14 aulas. Muito bem. Não se esqueçam, você tem aqui algumas tarefas para fazer em casa. A tarefa mínima desse módulo é o exercício 21 a 24 do capítulo 6. Você que está aí estudando afinco aí para se dar bem nas faculdades dos próximos anos e também este ano, é claro, para as provas. Tarefa complementar dos itens 5 a 7 do capítulo 6 e os exercícios 25 a 30. Ok? Obrigado e até uma próxima aula.